Bom, vamos continuar, vamos fazer a carreira número 9. Só quero fazer uma observação. Tá? Aqui vocês veem que está formando um V, mas se eu fizer isso aqui, ó, puxar para cá, isso deve estar acontecendo aí, você deve estar estranhando. Não tem problema, é assim mesmo, ok? Tá ficando levantadinho aqui, né? Se deixar assim, não tem problema não, tá? É desse jeito mesmo. Então vamos lá. Para a carreira número 9, eu vou levantar 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Volto para o lado direito. Tenho aqui um ponto V fechado. Vou levantar para cada ponto um ponto alto. O segundo ponto vocês já sabem, que são 2 meio ponto altos fechados junto. A seguir, 5 correntes. Tenho um ponto V fechado, faço o mesmo. Cinco correntes. Um ponto V na base, faço um ponto quadrado aberto. Dessa forma. E 5 correntes. A seguir, eu já faço leque sobre leque. A seguir, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer 1, 2, 3 correntes. Laço a agulha. Tenho aqui o primeiro ponto alto relevo. Vou levantar meio ponto alto relevo sobre ele. Laço a agulha, vou para o segundo ponto alto relevo. Levanto outro meio ponto alto relevo, ficando dessa forma. Laço a agulha, derrubo todas as laçadas. Laço a agulha, vou para o próximo ponto alto relevo e levanto o relevo sobre ele. O próximo faço o mesmo. O próximo que está aqui faço o mesmo. E para este último ponto alto relevo, eu vou levantar 2 pontos alto relevo sobre ele. Ok? Então, esses dois aqui torna-se apenas um. Só que eu continuo com 6 pontos, porque eu aumentei aqui no último. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Em seguida, eu tenho essa alcinha de 3 correntes, faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, ponto baixo na alcinha de base. 3 correntes, ponto baixo. Então, nesse espaço de 3 correntinhas, eu faço ponto baixo. Ok? Laço a agulha, tenho o primeiro ponto alto relevo aqui. Vou levantar 2 sobre ele. No segundo, levanto 1. No terceiro, levanto 1. No quarto, levanto 1. No quinto, levanto meio ponto alto relevo. E no sexto, meio ponto alto relevo. Laço a agulha e derrubo as 3 laçadas juntas. Finalizo. 1, 2, 3 correntes. Ou melhor, aqui, ao finalizar, eu já vou contar como uma corrente. Mais 2 correntes, 3, ok? E faço leque sobre leque.
Feito isso, volto a fazer essa mesma repetição que eu fiz aqui. Então são 5 correntes. Na base eu tenho esse ponto V vazado, faço ponto quadrado, cinco correntes. Na base tem o ponto V fechado, cinco correntes e o ponto quadrado fechado. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Fiz 5 correntes, laço a agulha 2 vezes, uma, duas. Na terceira corrente, levanto o ponto alto duplo, como aumento. Então, ficando assim, esta carreira. Carreira de número 9. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha como já está formando aqui o relevo. Agora vamos para a 10ª carreira. Bom, vamos continuar. Vamos para a 10ª carreira. Vou levantar 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Vamos para o lado avesso. Laço a agulha. Tenho aqui 1, 2 na terceira corrente. Levanto o ponto V fechado. Duas correntes, faço a diminuição aqui no ponto quadrado. Derrubo todas as laçadas e finalizo. Duas correntes, uma, duas na terceira corrente, levanto o ponto V fechado. Duas correntes, faço a diminuição no ponto quadrado de base. Duas correntes. Tenho aqui as 5 correntes de base. Na terceira corrente vou levantar um ponto V vazado. Duas correntes, uma diminuição. Duas correntes, 5 correntes na terceira, ponto V vazado. Duas correntes e a seguir um ponto leque sobre ponto leque de base. Depois do ponto leque, 3 correntes, 1, 2, 3, laço a agulha. Tenho aqui aquele ponto alto em relevo, os dois fechados juntos. Vou introduzir a agulha aqui por cima dele, pegando lá do lado direito, ok? Passo por cima dele, levanto uma laçada, meio ponto. Laço novamente, vou para o próximo ponto. Pegando lá pelo outro lado, passo por cima dele, levanto meio ponto alto. Fecho os dois juntos. Laço a agulha, vou para o próximo ponto alto, relevo, levanto um sobre ele. Laço a agulha, vou para o próximo, um sobre ele.
Laço agulha, vou para o próximo, um ponto alto relevo sobre ele. Laço agulha, aqui eu tenho os dois pontos, ou melhor, aqui eu tenho o último ponto alto relevo, levanto 2 sobre ele. Olha a posição da agulha, passo aqui entre um ponto e outro, saio aqui do lado avesso, passo por cima dele, vou lá para o outro lado, laço agulha e levanto outro ponto alto relevo sobre ele, ok? A seguir tenho a correntinha aqui, 3 correntinhas, um ponto baixo. 3 correntinhas, na próxima correntinha, 3 pontos baixos. Um ponto baixo para cada correntinha de base. Laço agulha, tenho o primeiro ponto alto relevo, passo agulha com uma laçada lá por trás, em cima dele aqui, laço novamente, levanto um ponto alto relevo. Laço agulha no mesmo ponto, passo agulha aqui entre esses dois pontos, entre o ponto alto relevo e a correntinha. Passo por cima dele novamente, levanto o segundo ponto alto relevo sobre ele. No próximo ponto alto relevo, um sobre ele. No próximo, um sobre ele. No próximo, um sobre ele. No próximo, levanto meio ponto alto relevo. Laço agulha, vou para o próximo, meio ponto alto relevo. Laço agulha, derrubo as 3 laçadas. Finalizo, conto como uma correntinha, 1, 2, 3. E faço ponto leque sobre o ponto leque de base. A seguir, faço o mesmo que fiz aqui, ok? 2 correntes, tenho 5 correntes de base, pulo 1, 2, na terceira levanto um ponto V vazado. Duas correntes, faço uma diminuição vazada. Finalizo, 1, 2. Tenho um espaço de 5 correntes, 1, 2, na terceira, um ponto V vazado. Duas correntes. Tenho aqui um conjuntinho fechado. Faço a diminuição fechada. Finalizo, 2 correntes, no espaço de 5 correntes, na terceira corrente, levanto um ponto V fechado. Duas correntes, faço a diminuição fechada. Finalizo, 2 correntes, 1, 2, na terceira corrente, levanto o ponto V fechado. Duas correntes, laço a agulha 2 vezes, conto 1, 2, na terceira corrente, levanto o ponto alto duplo de aumento, ficando assim.
ok? Bom, agora vamos iniciar a 11ª carreira, e esta carreira é a carreira em que eu vou fazer a união das duas partes, ok? Então vamos lá. Bom, para a carreira número 11, eu vou levantar 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Volto para o lado direito. Tenho aqui à frente um ponto V fechado. Vou fazer conjuntinho quadrado fechado também. Lembrando que sempre no segundo ponto eu levanto 2 meio ponto alto. Então fica gravado aí, ok? Feito o quadradinho fechado, 5 correntes. Feito as 5 correntes, tenho o ponto V fechado aqui, faço o quadrado fechado sobre ele. Então fica essa regra. Só seguir os pontos e a repetição. Quando for ponto V na base, basta fazer o quadrado. Quando na base for diminuição como aqui, as 5 correntes. Aqui eu tenho o ponto V vazado, faço o ponto quadrado vazado. Após 5 correntes, ponto quadrado vazado sobre o ponto V vazado. Após 5 correntes. E tenho aqui leque sobre leque. Após o leque, 3 correntes. Tenho aqui o primeiro ponto alto em relevo. Levanto meio ponto alto no segundo meio ponto alto. Então, essa parte em que eu comecei a fazer as 3 correntinhas sempre será assim, até o final, ok? No início e aqui no final. E sempre na parte interna do coração, sempre vou fazer 2 pontos alto relevo sobre o último e o primeiro desse lado aqui. Ponto alto relevo sobre ponto alto relevo. Neste último aqui, levanto 2 sobre ele. E nas correntinhas, ponto baixo, 3 correntinhas, no espaço de correntinha, ponto baixo. Laço a agulha, tenho o primeiro ponto alto relevo, faço 2 sobre ele. No próximo, um ponto alto relevo sobre cada um. Aqui eu tenho o penúltimo, meio ponto alto relevo, e o último, meio ponto alto relevo, fechando os dois juntos. Fica esta mecânica aqui de repetição, ok? Até o final. Após 1, 2, 3 correntes, ponto leque sobre cada ponto leque. Após 5 correntes, e vou fazer o mesmo que eu fiz aqui no início. Esta parte aqui, vou repetir esta parte.
Bom, aqui eu vou unir com a outra parte.